Seja muito bem-vindo a esse momento de oração, graça e paz. Nós estamos avançando em conhecimento, em cura, em liberdade, através do poder do Espírito Santo e da palavra do Senhor Jesus, que tem renovado o nosso entendimento, amém? E nós estamos falando sobre a dinâmica da personalidade, as paredes de defesa, o lado da rebelião, já falamos sobre as emoções. E o primeiro foi a hostilidade, o segundo a presunção, que é o orgulho, o terceiro a sofisticação, o quarto são altos e baixos, euforia e depressão. Tá? É uma descompensação psicossomática que faz a pessoa oscilar de forma extrema. Então, isso vem dessa dificuldade de se relacionar com as dificuldades. As pessoas, elas fogem ou ela tem uma dificuldade mesmo, tá? De enfrentar as dificuldades. Então, sempre que os conflitos e as pressões ocorrem, esse tipo de pessoas, elas sentem um pouco desses altos e baixos na vida, e esses altos e baixos, em algumas ocasiões, são resultado de provar aquilo que ela não é, tá? E aí essas pessoas se expressam como se fosse uma fortaleza externa, elas tendem de conviver com momentos difíceis como uma fraqueza interna, e isso pode gerar uma fadiga que empurra para o descontrole emocional. Em 1973, o livro relata que Joshua Logan, um talentoso diretor e produtor teatral americano, ele disse a seguinte frase: a depressão é aterrorizante, contudo, a euforia, sua irmã gêmea, é ainda pior. Embora a princípio possa parecer bastante atraente, à medida que vai aumentando, nos coloca em perigo maior do que quando nós encontrávamos nas profundezas da depressão. Essa é uma afirmação dele, devido ele ter passado muitos anos lutando contra a bipolaridade, tá? Ele lutou 30 anos com a mudança de humor, tá? Da euforia para a depressão, e é conhecida como bipolaridade, tá? É uma doença, né? Hoje é diagnosticada como uma doença, um transtorno bipolar, e geralmente acontece por pequenas variações de humor diante dos conflitos ou de pressões externas, tá? Então, as crises que ocorrem são como se fosse um quebra-mola numa estrada, e no mesmo modo como um amortecedor de um carro, ele faz um movimento de molejo, assim também o humor, tá? Então, ele sobe, desce, e depois ele tende a estabilizar. Mas nas tensões, quando elas são muito intensas, elas podem se danificar. Aqui diz assim: a não ser que as tensões sejam muito intensas, eu estou corrigindo, né, minha fala, a não ser que as tensões sejam tão intensas que danifique a suspensão emocional desse carro, né? Esse exemplo que ele usou do carro, tá? Então, nesse caso, desculpa, o humor ele pode atingir um alto grau de ansiedade e euforia, ou cair para um estado depressivo, ou ainda pode oscilar entre os dois estados. Tem pessoas que são assim, uma hora ela está muito bem, outra hora ela está muito mal, tá? E se essas oscilações se agravarem, o resultado acaba sendo um quadro de bipolaridade, né? E aqui no livro fala assim, que superar o estresse interno e uma determinação de resolver o conflito interior são importantes medidas preventivas, tá? É olhar para si mesmo, né? E resolver esse conflito interno, tá? Então, aqui nós encerramos sobre as emoções, tá? E vamos partir para o intelecto das paredes da rebelião, tá? O primeiro ponto do intelecto é a superioridade. Então, quando pessoas agem com superioridade, de uma maneira arrogante, isso indica que elas estão compensando os seus próprios sentimentos de inferioridade,
Olha que incrível. A superioridade e a inferioridade, elas são os dois extremos de uma mesma vara. Elas têm a mesma, né? Elas têm a mesma raiz, tá? E sempre que coloca alguém para baixo, a pessoa com ar de superioridade, sempre que coloca alguém para baixo, aí eles têm uma sensação de que eles são superiores, porque eles estão humilhando os outros. A superioridade leva as pessoas a serem observadoras críticas das falhas alheias. É um comportamento muito ruim, porque ela se sente bem em confirmar que as outras pessoas estão numa situação pior do que ela, tá? E esse ar de superioridade é uma tentativa de disfarçar e compensar a dor, reprimindo a inferioridade dentro de si. Então, esse sentimento, ele pode ter sido programado por algum abuso de autoridade paterna, maltratos na infância, algum tipo de injustiça, tá? O segundo é a competição no intelecto, tá? Nós estamos no intelecto. O segundo é a competição. Em muitos casos, as pessoas elas chegam a assimilar um estilo de vida com um profundo estresse, tentando conquistar o amor das pessoas e até mesmo de Deus através da competição, e o que sempre vai acarretar uma perda de companheirismo. Nós podemos observar que a maioria dessas pessoas elas foram criadas recebendo um amor condicionado a uma série de exigências e padrões de relacionamento. Ou seja, o amor que ela tinha que fazer por merecer em virtude de algumas condições de desempenho, tá? O encorajamento, às vezes, só viria apenas com uma cobrança de que ele poderia fazer de uma forma melhor. Talvez você tenha ouvido ou passado por isso. Nenhum filho meu poderá entrar em casa com uma nota menor do que 7, menor do que 9, menor do que 10, tá? Esse tipo de mensagem soa para a criança, para a pessoa que está recebendo, de que se ela não sair bem, ela vai sair rejeitada. Então, esse tipo de amor condicional vai produzir um inatingível senso de perfeição na mente de uma criança, na mente de um adolescente, tá? E aí, como resultado de uma busca intensa por isso, muitos adultos hoje estão tentando merecer amor. Até mesmo homens e mulheres a serviço de Deus, eles trabalham de uma forma muito exaustiva, e sendo que eles não conseguem reconhecer um amor já dado a eles de uma forma livre e completa. Eles não conseguem receber esse amor. Eles não conseguem perceber esse amor, porque o amor para eles é somente se eles fizerem boas coisas, tá? Então, é indispensável numa família que os pais valorizem os filhos por aquilo que eles são, independente do que eles possam produzir para eles como pais, tá? Então, sempre como pais, nós precisamos desenvolver nas crianças a consciência da importância deles como pessoa e não a importância deles tirarem só boas notas, sabe? Mostrar para eles que eles são além do que eles podem alcançar como nota, eles são pessoas. Então, nós vamos encerrar aqui orando a respeito disso, apresentando diante da cruz. Amém? Então, vamos orar. Senhor Jesus, nessa hora eu te peço que o Senhor venha me ajudar a ser liberto, que eu venha colocar, Senhor, toda a minha força e a minha energia na minha libertação. Senhor, eu peço a Ti que o Senhor venha trazer o equilíbrio das minhas emoções.
Senhor, e que eu venha enfrentar as dificuldades com o Senhor e aquelas que eu tenho fugido ou que eu não tenho sabido como resolvê-las, que o Senhor venha me ajudar, segurar na minha mão, que o teu Espírito possa me orientar em como sair dessa situação. Senhor, eu te peço perdão pelos meus altos e baixos, Senhor, de euforia e de tristeza. Eu te peço perdão também pela superioridade, por colocar as pessoas, Senhor, como se fossem inferiores a mim. Eu sei que eu preciso considerar todos como superiores a mim. E hoje eu te peço perdão Senhor, por ter guardado no meu coração, Senhor, o ressentimento, a mágoa por abuso de autoridade, por palavras injustas, maltratos na infância, que isso me fizeram tornar uma pessoa com ar de inferioridade e superioridade. Hoje eu te peço perdão e eu peço que o teu sangue venha limpar, me redimir, Senhor, em nome de Jesus. Eu também te peço, Senhor, que o teu sangue venha apagar, Senhor, as memórias, as lembranças e ressignificar toda cobrança excessiva sobre o meu desempenho, Senhor, na minha infância. E muitas vezes, Senhor, eu me senti, Senhor, que eu precisava mostrar para as pessoas quem eu era através do meu desempenho, através dos meus resultados. E hoje, Senhor, isso tem trago uma carga pesada de estresse, de correria, de falta até mesmo de dormir e de se alimentar direito. Eu te peço perdão e eu apresento diante de ti, quebrando essa aliança com competição, Senhor, em todas as áreas da minha vida. E hoje eu decido caminhar com a segurança de que eu sou aceito e valorizado por quem eu sou. E eu sou valoroso, eu sou amada, eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, e eu quebro a carga pesada do jugo, Senhor, da mentira que veio sobre a minha vida. E nessa hora eu coloco diante da tua cruz e eu troco pela cura da minha alma, da minha personalidade, das minhas atitudes, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. Eu troco hoje pela minha liberdade, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu selo essa oração com teu precioso sangue. Senhor, que cada um dos teus filhos, eles possam carregar, Senhor, a tua verdade como Senhor, é algo precioso, como a pérola achada, Senhor, a pérola do teu reino, Senhor, e que eles caminhem na liberdade dos céus e que cada dia mais a tua glória possa refletir, Senhor, e brilhar mais e mais, até que eles venham ser plenos e cada dia mais cheios, transbordante de cura, de autoridade e poder, no nome de Jesus. Amém. Seja livre, querido. Um forte abraço. Amo você em Cristo Jesus e até mais.